Me parece que, do que eu vi da sustentação oral, um dos pontos que a defesa entende equivocado, tanto da sentença quanto da acusação, é que estaríamos a tratar exclusivamente do apartamento. E por isso fica indagando da origem do recurso, se esse recurso era ou não da Petrobras, e inclusive leva isso para as questões relacionadas à competência. Pois bem, a denúncia não se baseia em suposta relação direta entre os valores utilizados para o pagamento de propina e os contratos da Petrobras. O liame pretendido pela defesa inexiste e seria até mesmo irrelevante, pois não se perquire a respeito da origem dos recursos para fazer frente ao apartamento e aos respectivos gastos da personalização. Havia um caixa único e dele eram pagos os agentes políticos. Crimes dessa espécie não passam recibo. Em regra, os valores de propina passam ao largo da contabilidade oficial. Além disso, a corrupção não ocorre somente com recursos ilícitos, tampouco para a prática de um ilícito. Ainda que o objeto do pedido seja lícito, o bem jurídico tutelado, a administração pública, permite a criminalização da conduta do agente. É importante afirmar que havia uma conta corrente extraoficial, onde eram lançados créditos e débitos, sem que, porém, recebesse ativos. Ou seja, quando se fala em conta corrente ou caixa único, quer se dizer que o acerto era meramente informal, simplesmente um encontro de contas, sem que se identifique depósitos ou saques em instituição oficial. Desse acerto de contas, em relação aos 16 milhões destinados ao PT, adveio o custeio de passivos pendentes entre a OS Empreendimentos e a Bancob, além da diferença de preço para o pagamento do triplex acrescidos das benfeitorias. Esclareço que crime de corrupção passiva é diferente do crime de tráfico de influência, que é um ponto destacado no recurso, e o que houve, que para mim está demonstrado, na verdade, o concerto de agentes para a mesma finalidade, tendo eles plena consciência da ilicitude de seus atos, com especial destaque ao presidente e ao ex-presidente, atribuído não só à determinação de nomeação para o preenchimento de cargos chaves, mas também a crítica pela ausência de ação e de ânimo para estancar os desígnios autônomos. Ao contrário de fazer cessar a atividade criminosa, deu-lhe sustentação. A nomeação de dirigente estatal petrolífera repousava em sua esfera de poder político e não de terceiros. A responsabilização criminal daquele que não atua nos atos finais de corrupção, como no caso ora analisado, com razão é muito debatida na doutrina da jurisprudência. Por todos os julgados pertinentes, fazer a referência ao paradigmático julgamento da ação penal 470, mesmo salão, onde a ministra Rosa Weber fez uma destacada responsabilização lá em relação ao Banco Rural, mas o que diz respeito ao domínio de toda a cadeia delitiva por parte de pessoas ocupantes de mais alto escalão ou da tomada do poder de decisão. E depois de citar Raul Servini e também a teoria e finalização de Hans Welser, disse a ministra: o propósito da conduta criminosa é de quem exerce o controle, de quem tem o poder sobre o resultado. Desse modo, no crime com utilização da empresa, no caso a empresa aqui se aplica o Estado, lá era o Banco Rural, o autor é o dirigente, os dirigentes que podem evitar que o resultado não ocorra. Domina o fato quem tem o poder de desistir e mudar a rota da ação criminosa. Uma ordem do responsável seria o suficiente para não existir o comportamento ilícito. E ela, citando Raul Servini, faz referência àquilo que se chama de o homem por trás, ou seja, a pessoa que domina não a ação causal diretamente, mas que tem a responsabilização por toda essa empreitada. Havia nessa esteira inequívoca ciência do réu com relação aos malfeitos havidos no estatal. Ademais disso, dele dependia a continuidade e eficácia do esquema milionário e financiamento das campanhas eleitorais, de maneira que sua capacidade de decisão e conhecimento dos efeitos e da abrangência do esquema espúrio mostrou-se fundamental. Não se cuida, pois, de mero intermediário dos atos de corrupção, mas sim do próprio avalista e comandante do sistema, a quem atribuía a capacidade política para determinar a nomeação de agentes públicos que levassem adiante o projeto criminoso.
quando você fala em competência para indicação de conselheiros e diretores da Petrobras, por certo não está fazendo menção à competência formal, aquela de quem efetivamente expende o ato. Até porque, em casos como este, o ato de ofício reside na esfera política, na atuação do agente. Contudo, pelo que já foi apurado, inclusive admitido pelos próprios nomeados, alguns em acordo de colaboração premiada, tinham eles total conhecimento das entranhas do esquema montado, e neles existia um papel fundamental. Aliás, justamente em face da predisposição em aderir às práticas ilícitas, é que foram nomeados. Também trato alguns argumentos da defesa do apelante Agenor. Na apelação criminal, que no mero ficou apurado que a Agenor tinha participação nos negócios ilícitos perpetrados pela OAS na condição de superintendente responsável pelo setor de óleo e gás. E por aqueles fatos foi condenado. Aqui trata-se também da mesma questão envolvendo contratos, todavia a propina direcionava-se exclusivamente aos partidos trabalhadores, e em certa medida ao próprio ex-presidente da República. E com relação aos demais, já houve condenação na outra ação. Mas aqui, tratando-se de outro tipo de corrupção, ou outros corruptos, é que se diferencia da ação anteriormente julgada por nós. É necessário aqui